Bom dia. Vamos apresentar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do trecho rodoviário entre a Raízen e a BR-060. A norma técnica é a Denner, de 99, classe rodoviária A2, região ondulada, e a configuração é pista simples com acostamento. Pode passar. Os membros do grupo são Daniele, Jaqueline, Lucas Leão, Lunara e Marielle. Pode passar. Essa mais. Bom, Jataí é localizada no sudeste de Goiás e a sua economia gira em torno do agronegócio. O objetivo do trabalho é a implementação de uma rodovia que interliga a BR-060 ao Armazém Raizen. Essa extensão é importante para melhorar a conectividade e facilitar o transporte de mercadoria, beneficiando não apenas a rede de armazéns, mas também a economia local. Na localização da região, temos aí nessa imagem, fica próximo a Jataí, em verdinho está o acesso da BR-060 Raizen, e esse amarelinho são as rodovias. De critérios de escolhas, o critério de escolha, a pavimentação da rodovia foi decidida para melhorar a logística e a segurança viária, considerando a alta demanda de transporte no setor agropecuário. Na ocupação do solo, utilizamos uma condicionante bem importante, que é a passagem de caminhões do tipo 3 eixos, pois o objetivo desse traçado da rodovia é justamente criar uma rota de melhor acesso à usina de grãos da Raízen, para que os caminhões possam trafegar com fluidez e escoamento. Pode passar. Bom, propomos três alternativas. Na primeira, temos a extensão de 27,9 quilômetros, com declive de menos 1% a 1,2%. Na segunda, temos uma extensão de 27,5 quilômetros, que tem essas declividades entre 1,2% e 1,6%. E na terceira alternativa, temos um traçado com extensão de 29,2 quilômetros, que tem a sua declividade de menos 1,8% e 2,2%, que podemos ver os perfis com cada respectiva alternativa. Pode passar. Critérios. Temos como critérios a acréscimo sobre a diretriz, que ele é um indicador relativo do projeto geométrico expresso em porcentagem. A porcentagem da declividade anômalas, que ela avalia a proporção de trechos do perfil longitudinal do terreno em aclives e declives, e compara com a declividade superior indicada na norma do DENIT, isso para o projeto, ao longo de toda a extensão do trecho. E a interferência por quilômetro, que ela avalia situações adversas e pontuais ao longo do trecho, como corpos d'água, por exemplo. Pode passar. Nos resultados, temos aqui a ET1, que é o acréscimo sobre a diretriz, que o traçado 3 se desempenhou melhor em extensão, porém o traçado 2 foi melhor em acréscimo, em porcentagem, acréscimo final. Já na ET2, a porcentagem de declividade anômala, a gente consegue perceber que o traçado 1 se desempenhou melhor em questão de extensão e da norma do ETE. ET2 em porcentagem, tanto em extensão quanto no ET2, esse desempenhou melhor. Pode passar. Já nas interferências, vimos que o traçado 1 ele somou a menor quantidade de interferências, em comparação tanto com o traçado 2 e o 3, que tiveram 13 e 23, respectivamente. Pode passar. Bom, para a escolha do traçado, a gente consegue analisar aqui pelas tabelas que o menor valor é a melhor opção. Então, calculando os valores tabelados dessa primeira tabela com seus pesos, a gente tem que, nessa segunda tabela, a soma dos critérios, que o traçado 1 se desempenhou melhor, com um total de 0,1300. Pode passar. Que foi o escolhido, né? Bom, essa aqui é a planta completa, temos o ponto de partida do traçado que fica na BR-060, que fica no canto inferior direito, entre Rio Verde e Jataí, enquanto o ponto final está próximo do distrito de Jataí, que fica no canto superior esquerdo, onde está a Raizen. Após algumas modificações do traçado, temos que ele ficou com 28,4 km de extensão, um aumento de mais ou menos 15% em relação à diretriz original. Esse processamento do traçado no software apresentou um pouco de dificuldade por causa da sua complexidade, mas apesar disso deu certo e que gerou essa imagem. Um ponto muito importante também que devemos destacar
é que será necessária uma construção de uma ponte para transpor o rio, que terá 40 metros de largura no início da rodovia. Essas camadas de plantações, mata nativa, do rio, as curvas de nível foram transferidas também para fornecer mais ou menos uma representação mais detalhada do ambiente circundante. Bom, para a gente construir essa estrada no Saepro, a gente utilizou as notas de aula que o professor deu sobre planimetria. O projeto do traçado de uma rodovia plana, ela é feita em um poligonal aberta, orientada em alinhamentos que são concordados, nos seus vértices por curvas horizontais. E esse traçado da rodovia, ela é composto por trechos retos, denominados de tangentes, e por curvas horizontais. E no projeto planimétrico, as distâncias são sempre tomadas horizontalmente com precisão de 0,01 metros. Pode passar. E para compor esses elementos planimétricos, o primeiro é o estaqueamento, que é o eixo da rodovia sempre locado através de marcações nos pontos equidistantes chamados de estacas. Essas estacas são numeradas de modo crescente a partir do ponto inicial e que constitui a estaca zero, representada por PP, ponto de partida, e a partir dessa estaca zero são demarcadas as demais estacas inteiras, espaçadas entre 20 metros cada estaca. Aí são demarcadas 1 mais 0,020, 1 mais. No caso é em quilômetros que a gente passou no Saepro, então fica 1 mais 100, 1 mais 200, 1 mais 300 e assim por diante. As curvas de concordância, elas são empregadas de acordo com a norma do Denner, de 1999, e noventa e nove, e nesse projeto a gente só considerou curvas com transição, para distribuir melhor a aceleração centrífuga dos carros e para ter melhor concordância, visto que as curvas, tem certas curvas no projeto que são muito perigosas, então a gente quis atribuir curvas com concordância para ficar de para ficar melhor o traçado. E para a verificação das intertangentes, a gente utilizou essas 3 equações, que também está com base na norma do Denner, a fim de colocar as curvas de transição e de sobreelevação, conforme segue a norma do DENIT. Pode passar. A gente verificou também as curvas de concordância horizontal nas seguintes equações para ver se todas as curvas se encaixavam durante dentro do padrão estabelecido na nossa rodovia, que era ondulado de pista simples, classe 2. Pode passar. E no final, o projeto ficou desse jeito no Saebra. A gente pode perceber que tem muitas curvas aproximadas, então por isso que a gente utilizou de curvas com transição, mas que no final só deu algumas intertangentes máximas, só que menos de 3 quilômetros, claro, e no final deu certo. É isso. Esqueci meu microfone. Agora vamos falar um pouco sobre o perfil altimétrico. Eu vou abordar alguns pontos importantes que é interessante nós destacarmos nessa parte de altimetria. A análise altimétrica no projeto de estradas é essencial, pois permite a definição precisa das variações de altitude ao longo do traçado. Essa compreensão detalhada é fundamental para identificar onde é plano, aclive ou declive, podendo assim o projetista conseguir localizar, definir e orçar os cortes e aterros, o sistema de drenagem de maneira para prevenir acidente, tornando a construção de estradas seguras e eficientes. O traçado de uma rodovia em perfil, também conhecido como grade, é composto por diferentes elementos. Um dos outros pontos importantes também para a gente destacar é que, com base no perfil do terreno, o eixo verticalmente passa a ser representado pelo perfil longitudinal da diretriz ou linha gradiente ou ainda denominada. Semelhante à planta em perfil, os trechos retos projetados são concordados por trechos em curvas, tornando as mudanças de inclinações suportáveis, mais suaves e confortáveis, eliminando situações de perigos e danos aos veículos e aos usuários das rodovias. Os trechos retos do grade, em função das suas inclinações, podem ser patamar,
que são trechos retos em nível, rampa, aclive ou declive, contra-rampa e assim por diante. Bom, um passo importante na altimetria é a definição do perfil longitudinal, porque nele a gente pode caracterizar as interferências, as rampas, os PIVs e as curvas de concordância vertical. As interferências, que cruzam com o nosso traçado, por exemplo, rios e estradas. No nosso projeto eram estradas de terra, né, representados pelo traço amarelo ali embaixo no perfil. As rampas, que são uma representação vertical do nosso traçado, segundo a norma do DENER de 1999, tem que ter inclinação maior que 0,3% e menor que 5%. E outra coisa importante, quando a interferência ela vai de encontro com o nosso nível original do terreno, tem que abrir tem que ter uma abertura de 1 metro para cima e 1 metro para baixo. É nessa abertura que as rampas devem passar. E para elas passarem nessa abertura, para facilitar e para que a inclinação esteja dentro do intervalo, temos os PIVs, que são pontos de auxílio na hora dessa inclinação. E eles não têm limites. O limite é de acordo com a necessidade do projetista e do projeto. Porém, tem que ter no mínimo 300 metros de distância entre cada um deles. No nosso projeto, achamos necessário usar 27 PIVs. Pode passar? Outro parâmetro importante é o parâmetro de curvatura K, que a gente caracteriza esse parâmetro na curva de concordância vertical. Segundo a norma do DENER de 99, tem alguns parâmetros dele também, que o K máximo é de 43, porém o mínimo e o desejável variam, dependendo da curva. Se for uma curva vertical convexa, o K mínimo é 20, o desejável é 29. Se for côncavo, o K mínimo é 19 e o desejável é 24. Como pode ver ali embaixo, na tabela, nós conseguimos encontrar os casos e os casos variam para cada um dos PIVs. Todos esses parâmetros, eles são importantes justamente conforme a norma, mas também é importante a gente se atentar que a gente tem que ter em mente que é necessário o mínimo de movimentação de terra possível. E também a gente tem que ter em mente na suavidade do nosso traçado. Pode passar? Bom, seções transversais. Seção transversal de uma rodovia seria a sua representação gráfica e geométrica em corte vertical, que é perpendicular ao eixo e contém o terreno e a plataforma. Realizado de estaca em estaca, onde a distância entre as estacas é de 20 metros. Bom, na seção transversal, tem a representação do nível original do terreno e a representação da plataforma de terraplanagem, que nós chamamos no SAEPRO de linhas. E a diferença entre essas linhas gera o que chamamos de cota vermelha. O posicionamento dessas linhas vai nos fornecer 3 tipos diferentes de seções. Seção em corte, onde a linha original do terreno está acima do terraplanagem, então tem que ter remoção de material. Seção em aterro, que é o inverso da de corte, que a linha original do terreno está acima do terraplanagem, então acima não, perdão, está abaixo, então tem que ter adição de material, e a seção mista, que é a mistura dos dois. Na mesma seção, o nível original, a linha do nível original do terreno vai estar acima da de terraplanagem e também vai estar abaixo. Então vai ter tanto remoção quanto adição de material. Bom, levando em consideração o relevo no nosso projeto, que é ondulado, e a classe dele que é 2, conforme o DENER de 99, nós temos essa tabela aí embaixo, a primeira, onde a nossa largura da faixa de rolamento será de 3,5 metros. E como vai ser uma pista simples, totaliza 7 metros. E conforme ainda o DENER, na tabela de baixo ali, na segunda, os nossos acostamentos externos deverão ser de 2,5 metros.
O microfone. Ainda sobre as seções, foi adotado um abalamento de 2% e também considerado a superelevação e a superlargura para garantir, né, o abalamento correto e facilitar essa condução das águas pluviais. Isso é muito importante, né, para evitar o empossamento na rodovia, o que também evita acidentes, né, porque pode acabar acontecendo a chamada aquaplanagem, né, que pode levar a acidentes graves, né. Com relação à sarjeta, para a drenagem superficial, nas seções de corte, tem que ser considerada uma largura adicional de 80 centímetros. No caso dos taludes de corte, foi considerada a inclinação de 1:1, devido ao terreno possuir possibilidade de escorregamento ou desmoronamento. Já no caso dos taludes de aterro, a inclinação considerada foi de 1:1,5. Foi obtida, né, as seções por estaca ao longo de toda a rodovia. Foi obtido tanto seções de corte como também de aterro e as mistas, que é a mistura das duas, que no caso é quando há necessidade de tanto de retirar material como também adicionar. Devido às condições do terreno da rodovia, as máximas alturas ficaram abaixo de 8 metros, então não foi necessário utilizar banquetas ou bermas. Então, basicamente, todos os taludes foram taludes simples. E no próximo slide a gente tem um exemplo de alguns. Então, basicamente, todos os taludes que a gente obteve foram taludes desse estilo. Então, esse primeiro exemplo é um talude de corte, o segundo é um talude de aterro e esse último é um talude misto, que apesar de ser um aterro bem pequeno, ainda é considerado uma seção mista, porque apesar de ser bem pequeno, ainda é necessária retirada e adição de material. Agora vamos falar um pouco sobre a terraplanagem. Uma das coisas que é muito importante a gente definir, que essa definição é feita no CAEPRO, é o diagrama de massas ou diagrama de Bruckner. Conhecido também como diagrama de massas, representação dos volumes acumulados, ele é útil para o estudo da compensação de terra entre cortes e aterros. Ele é importante para a programação de botaforas e empréstimos, caso seja necessário, né? No nosso caso, foi necessário o empréstimo. Programação de toda a execução o equilíbrio entre o volume de aterro e o volume de corte. Por que é interessante esse equilíbrio? Pensa comigo. Um projeto de estrada ele é muito oneroso, devido à sua extensão, devido à sua grandeza. Se o projetista não tiver esse equilíbrio entre o volume de corte e aterro, isso pode tornar ainda mais oneroso, porque tudo isso é contabilizado, como a gente vai ver mais para frente na parte de orçamento. Então, isso pode influenciar também no aumento do custo da obra, como eu já mencionei. Quando, no caso de não se ter esse equilíbrio, é necessário realizar ajustes na altimetria e planimetria. Em muitos casos, é necessário, às vezes, fazer um ajuste na altimetria ou na planimetria para que não haja um empréstimo tão grande ou alguma coisa assim nesse sentido. O SAEPRO gerou esse diagrama de massas para a gente. A gente pode ver que basicamente, essa linha em verde é o nosso terreno natural e esse em vermelho seria o diagrama de massas entre corte e aterro do nosso projeto. Como eu já havia mencionado, no nosso projeto foi necessário fazer um empréstimo lateral. O que é um empréstimo lateral? É quando se tem um tipo de solo que é possível eu remover ele próximo ao lugar que vai instalar aquele projeto e eu consigo pegar aquele solo para fazer o nosso aterro. No nosso caso, como mostra aqui nesse slide, o nosso corte, o volume total do nosso corte deu 313.230 metros cúbicos e de aterro deu 358.386, ou seja, a gente precisou de solo. Para fins didáticos,
foi considerado que todo o nosso solo ele é considerado de primeira categoria. O que seria esse solo de primeira categoria? Seria aquele solo que é possível a gente utilizar para fazer aterro, porque existe também aquele tipo de solo que não dá para utilizar porque não tem resistência, então todo o solo nosso é considerado de primeira categoria para fins didáticos, né, para não tornar muito complexo esse projeto. Então, já que todo o solo é considerado de primeira categoria, a gente fez um empréstimo lateral de 45.200 metros cúbicos de solo de primeira categoria, e todo esse solo foi retirado numa região ali próxima entre a estaca 23 quilômetros e 300 e a 23.660, a 500 metros da nossa rodovia. Sobre o quantitativo do serviço de terraplanagem, a gente utilizou o sistema de custo rodoviário, que é a chamada ciclo, que disponibiliza o valor unitário, no caso em metros cúbicos, de cada serviço. Foi utilizado também o quadro de orientação de terraplanagem, que é gerado pelo SAEPA. Então, ele dá todo o volume de aterro e de corte que a gente precisa e as compensações que a gente realizou. Então, ele consegue, disponibiliza, né, a distância que a gente vai percorrer para realizar esse serviço. Com esses dados, né, da ciclo e do quadro de orientação, a gente conseguiu, né, conseguiu fazer uma tabela com a quantidade de cada serviço, os respectivos custos e, por fim, o custo total. A gente obteve aí, né, cada item, cada serviço, de acordo com a distância. Então, foi utilizado a escavadeira para o transporte do material. Então, cada linha dessa tabela indica uma distância. Então, inicialmente de 50 a 200 metros, de 200 a 400 e assim por diante, até uma distância maior que 5.000 metros. Também foi considerada a compactação dos aterros, e a gente totalizou um valor de aproximadamente 5,8 milhões. Então, apesar de aparentar ser um valor grande, a gente realizou todas as compensações possíveis, a gente conseguiu utilizar todo o corte, né, para compensar os aterros. Então, foi realizado um empréstimo, mas ainda assim eu acredito, né, que foi um resultado satisfatório. Só para finalizar, a gente fez o projeto executivo também, a gente concluiu ele, fez as pranchas, tudo bonitinho, tanto de seções transversais quanto de terraplanagem. Então vai estar tudo lá no projeto executivo. E é isso. Obrigada. Obrigada.